Neste momento sublime eu noto tempo bonito. Cantor Tacílio Batista de São José do Egito. Boa tarde, gente. Vamos fazer uma pequena entrevista com o poeta Gonçalo Ferreira da Silva, membro da ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, poeta, cordelista, escritor e professor. Boa tarde, mestre. Boa tarde. Conte um pouquinho da sua história, tanto pessoal como profissional. Eu nasci no dia 20 de dezembro de 1937 na cidade cearense de Ipu. Vim muito cedo para o Rio, onde enfrentei muitas dificuldades e terminei numa casa de família, trabalhei longo tempo numa casa de família e a partir dessa casa de família comecei meus estudos por conta dessa família. Estudei, fiz o segundo grau naquele tempo, agora ensino médio, no Liceu Literário Português e dali me transferi para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde cursei letras. Depois disso, comecei a minha jornada literária conforme os senhores verão a seguir. Sim. E quando surgiu o seu interesse pela cultura, em particular a literatura de cordel? O interesse pela cultura a gente já tem mesmo quando fica adulto, com a leitura de outros autores importantes. E pela literatura de cordel, de um modo particular, já vem do DNA. O que falta somente desenvolver, chegar ao tempo de desenvolvimento, para começar o trabalho na literatura de cordel. Eu comecei e gostei, a partir de uma visita que fiz à Casa Rui Barbosa, onde encontrei um grande amigo, Sebastião Luiz Batista, e daquele encontro para frente não parou mais o meu interesse pela produção da literatura de cordel. Ah, sim. E para as pessoas que estão iniciando agora, você tem algum recado? Realmente, para as pessoas que estão iniciando, o meu conselho é que, primeiramente, observe os critérios estéticos que dominam a literatura, que guiam a literatura de cordel, que norteiam a literatura de cordel, a métrica e a rima. Em segundo lugar, lê muito os grandes autores, insistentemente os grandes autores, e colher deles o que há de melhor. O poeta Gonçalo Ferreira da Silva tem um livro muito bom para o iniciante chamado Vertentes e Evolução da Literatura de Cordel, que com ele você entende muito bem, compreende muito bem a métrica, a rima, os temas, a questão do que você vai escolher para fazer, seja sextilha, septilha, oitava, borão, quadrão, e é dentro desse critério que você coloca o seu pensamento, a sua linha de produção. E com toda certeza escolherá o que você tiver mais vocação. Ah, sim. E qual é a sua visão sobre o atual cenário cultural brasileiro? O atual cenário brasileiro, visto com a amplitude que merece ser visto, está ruim, comprometido com a questão da pandemia. Agora os autores são bons, o movimento tende a melhorar cada vez mais com a chegada de novos e importantes autores na literatura de cordel, instituições do porte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e instituição como a ACC, Academia dos Cordelistas do Crato, são guias infalíveis para a evolução da cultura popular brasileira e da cultura popular de um modo geral, sem ser somente o cordel. E quanto à questão da literatura oficial, chamada de literatura padrão, também tem bons valores, que com toda certeza congregarão cada vez mais e enriquecerão o cenário da cultura brasileira. Ah, sim. E o senhor poderia comentar sobre a preservação da memória cultural para as futuras gerações? As futuras gerações terão seguramente uma memória garantida, como por exemplo no caso a literatura de cordel, que teve a memória preservada pelo IFAM, tendo a literatura de cordel como bem patrimonial e imaterial do Brasil, e já está sendo encaminhado o pedido para a Unesco para a consolidação da literatura de cordel em termos mundiais, para ser um patrimônio da humanidade. Quer dizer que, então, a visão futurista nos aponta os melhores caminhos possíveis, como a já conhecida feita pelo IFAM, e agora
a outra que estão pleiteando, instituições como a nossa e outras pleiteando a consolidação da literatura de cordel como bem patrimonial da humanidade. E para terminar agora, mestre, qual o limite e dificuldade para administrar um patrimônio literário como a ABLC? É muito difícil por se tratar de... A Academia Brasileira de Literatura de Cordel é tida como de amplitude nacional, mas na verdade é de amplitude mundial, uma vez que ele acabou tendo reconhecimento do mundo, acabou sendo um bem da humanidade. O presidente que, no momento, fazendo a transição para a doutora Paola, visitou muitos países, principalmente da África, onde a África lusófona é muito rica dessa questão, e trouxe os países lusófonos da África para o meio da literatura de cordel no Brasil, enriquecendo ambas as partes, tanto a parte da literatura na África Central, particularmente na África Central, como a literatura de cordel aqui, porque colheu os melhores frutos que se podia colher, vindo a interligação entre as duas grandes fontes de literatura, a africana e a brasileira. Pronto. Muito bem, essa aqui foi uma pequena entrevista do presidente Gonçalo Ferreira da Silva para vocês. Bom, estamos aqui de volta com o professor, poeta, cordelista Gonçalo Ferreira da Silva. Vamos para mais algumas perguntinhas. Mestre, qual a importância socioeducativa e sociocultural da arte do cordel como ferramenta de aprendizado nas escolas, em particular no Nordeste? Muitos autores do Nordeste, radicados no Nordeste, nascidos no Nordeste, têm seus livros nas escolas, na grade curricular. No meu caso pessoal, meus livros são paradidáticos e estão também nas escolas, sendo que a temática mais procurada é a ciência, para iniciantes, e a brasiliana, que fala das lendas brasileiras, muito apreciado pelas crianças. Sim. E qual a contribuição das novas tecnologias digitais no ambiente cultural? Extremamente úteis. A literatura de cordel soube cuidadosamente acompanhar toda a evolução científica da parte da evolução do milagre da eletrônica. Quando surgiu o rádio de pilha tornou-se um associado e não um adversário da literatura de cordel, e depois a televisão, outra grande importância para a literatura de cordel, tornando-se um material de excelente qualidade para o progresso da própria literatura de cordel. E agora a internet, como se vê, aí as plenárias virtuais, as palestras virtuais, os vídeos que a gente faz para as escolas, para o governo, significando dizer que a gente tem o progresso da ciência como aliado e não como adversário. Ah, muito bem, mestre, muito bem. Então vamos encerrar essa entrevista, o senhor falando um pouco da sua obra, sua vasta obra. A minha obra consiste basicamente em 300 cordéis com a predominância absoluta da filosofia e da ciência, a filosofia pré-socrática e a filosofia também pós-socrática, e a física pós-renascimento europeu. Os grandes físicos, a partir do Renascimento, estão todos abordados na minha obra, ou seja, 300 cordéis de folheto de cordel, como já disse, com a predominância científica. Ah, sim. E o senhor quer declamar algum assim? Sim, eu aproveito pelo momento que nós estamos falando, até porque foi escrito para o Dia Nacional do Livro, conhecido do Brasil todo, o cordel Senhor Livro. Muito bem, vamos lá então. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. Confidente e verdadeiro, companheiro e aliado, portanto, querido livro, eternamente obrigado, pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. Arquivo de intimidades, canal de sabedoria, farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia, que mostra em poucos instantes o que há 2 minutos antes o seu leitor não sabia.
Obrigado, senhor livro, pelo seu grande valor. Só com mestre em carne e osso não se chega a ser doutor. Mesmo depois de formados, nós somos sempre obrigados a consultar o senhor. Como Confúcio, o senhor faz bem sem olhar a quem, e sem esperar jamais recompensa de ninguém. O título com 1000 louvores de professor dos doutores ao senhor cai muito bem. Muito obrigado. Uma beleza, mestre, uma beleza. E aqui encerramos mais uma entrevista com o mestre Gonçalo Ferreira da Silva.